E aí, galera? Não é segunda, mas eu decidi postar. Eu falei que eu não ia postar vídeo, né? Essa semana. E aí, essa semana eu tive muitas conversas. É que todas as minhas relações geram conversas muito filosóficas, né? Acabei de entrar assim porque eu fui treinar. Agora são 7 horas da manhã. Eu cheguei bem da academia. Eu pensei, vou gravar um vídeo, tá? Tô suada, tô de roupa de treino. Eu tive em crise uns dias por problemas físicos e psicológicos. Quando a gente tem Crohn, muita coisa afeta, né? Várias pessoas me perguntaram, é porque cai o movimento, tu trabalha menos. Tudo é acumulativo, eu acredito, sabe? Dezembro foi um mês muito movimentado e eu acabei, né, trabalhando, sobrecarregando. E aí, janeiro foi um mês bem conturbado de coisas pessoais pra mim, assim. E então, quando eu vi, né, era a gotinha d'água que faltava pra algumas coisas, eu relaxei também bastante na minha alimentação, nos meus cuidados. Eu andava me sentindo muito inchada, não dei bola e a crise veio. Então, como sempre, fica a dica aí pra todo sinal, todo primeiro sinal. Já vim com uma atenção maior, né? Essa semana também uma outra pessoa ali entrou em contato comigo, falando que depois dos vídeos, conseguiram diagnosticar vários sintomas nas pessoas, né? Buscaram um diagnóstico. Mas hoje não é sobre isso. A gente tem falado muito sobre comportamento, sobre ser solteiro, né? Sobre como é que tu interage com as pessoas. E algumas amigas minhas, conhecidas minhas, eu botei a enquete ali, me falaram que tá complicado ser mãe solteira, né? Isso é um assunto que às vezes não é muito abordado, porque parece normal, né? A coisa já entrou quase numa naturalidade, assim, tu casar, ter filho, te separar. E aí as gurias me disseram isso assim, a gente queria uma posição, né? Vamos falar sobre isso, vamos botar o dedo nessa ferida aí. E eu pensei assim, hoje é o momento, a Joana tá dormindo. Ela ainda tá de férias, então eu tenho ficado bastante em casa com ela. Mas como é cedinho ainda também, dá tempo de eu produzir conteúdo pra vocês. E ela tá ali descansando, dormindo. E vamos falar sobre isso. Vou colocar na minha experiência, porque eu acho que pra gente ter prioridade pra falar sobre qualquer coisa, tu tem que saber sobre o que tu tá falando, né? Tu tem que ter vivido pra te ter uma opinião sobre isso. E às vezes é isso que falta. Entra em toda aquela questão de respeito, né? Que as pessoas acabam não tendo porque acham que sabem o que é melhor pra ti, ou pro teu filho, ou pra tua situação. Eu fui uma pessoa que eu casei muito nova, assim. Quando eu falo casar, é sobre se juntar, né? É sobre a gente tinha um relacionamento bem sério já. E resolveu morar junto. Minha mãe convidou essa pessoa pra morar aqui em casa. Na época, já era essa casa, já era nesse lugar. Eu trabalhava no comércio, ele também trabalhava fora. E a gente foi morar junto. Aí chegou um momento que. Isso eu tinha tipo uns 17, 18 anos, acho que 17. E chegou um momento que ficou meio insustentável, que em casa que é casa, né? Essa história é tipo super real, assim. E aí a gente resolveu alugar um apartamento e eu decidi engravidar. Isso eu tinha 19 anos. Eu não consegui engravidar. Eu demorei 6 anos pra ter a Joana, acho que eu já falei sobre isso aqui em algum vídeo. E nesses 6 anos, assim, tipo, foi todo um problema. Foi muito exaustivo, consumiu demais o relacionamento. E de eu conseguir ficar grávida 6 anos depois disso, que eu engravidei da Joana com 24. Ganhei ela com 25. Até os 2 anos da Joana, que foi quando eu me separei.
foi uma vida de ultimato, foi uma vida de tortura para ambas as partes, tá? Eu não tô apontando nada de ninguém, não. Mas, tipo, a gente tinha objetivos diferentes, a gente tinha coisas diferentes. E é aqui que eu acho que começa as coisas, porque eu não estou tirando a responsabilidade daqueles genitores que não são presentes e não comparecem. Mas eu acho que, no geral, as pessoas, homens, mulheres, tu fica tentando um relacionamento porque tu acha que vai dar certo de novo, como já deu, ou porque tu acha que tu tem essa obrigação em função de tu ter filho, sabe? E não é assim. Não é assim. Todas as relações que eu conheci de perto, que ficaram forçando essa tentativa de manter o relacionamento. Ah, mas é que agora a gente é pai, porque tem a criança. Tu tem que pensar na tua saúde mental. Aquilo que eu sempre falo, primeiro eu, tá? Ontem até aconteceu um fato e eu repeti isso para uma pessoa. Primeiro eu, não interessa. Não interessa o relacionamento, não interessa se tu tiver bem. E isso não é ser egoísta, tá? Se tu tiver bem, tu cuida melhor do teu filho. Se a tua cabeça estiver boa, tu consegue prestar mais atenção no teu filho. E por que eu falo isso? Porque quando eu tô ruim, por exemplo, ou quando eu tô muito preocupada com meus assuntos, às vezes eu não consigo dar essa assistência ou ser tão presente, né? E, e aí isso entra numa outra parte que eu também vou abordar mais à frente. Mas então, assim, não adianta um casal estar junto, brigando constantemente, criando um ambiente de estresse, porque às vezes tu não briga na frente do teu filho. A gente não brigava na frente da Joana, assim. Mas tinha as discussões por WhatsApp. Tinha aquela olhada, né? Aquela ignorância, sabe? Nas atitudes dentro de casa. E isso aí, tipo, vira um negócio tóxico dentro de casa que e vai ficando insustentável para todo mundo, inclusive para criança. Eu não sei, eu não vou descrever isso como todas as mulheres. Mas pra mim foi uma virada de chave eu ficar grávida, tá? Tanto no susto, porque faziam 6 anos que eu tomava medicação de fertilidade, eu calculava a temperatura do corpo, eu calculava o horário de ovulação, eu tinha relação sexual e virava as pernas pra cima. Tudo, tudo. E aí a última vez que eu consultei, que eu fui em vários médicos aqui em Cachoeira, o médico disse assim pra mim, Malu, vou dizer uma coisa pra ti que não é... Normalmente outro médico não te diria, mas não tá na hora. É no tempo de Deus, tu não tem nenhum problema, teu marido não tem nenhum problema, tu quer muito, às vezes até essa ansiedade de querer muito engravidar, é aquela velha história, né? Serve pra qualquer coisa. Tu quer muito engravidar, quanto mais tu te esforça, menos tu consegue. Parei o vídeo que tava se estralando todo, vai que vá pro chão de novo, que nem semana passada. Mas pra mim foi assim, ó, tudo aquilo que tu dá valor, tudo aquilo que tu acha importante, que às vezes as pessoas dizem, mas isso é irrelevante e tudo mais. Realmente. Depois que tu bota o olho no teu filho, depois que é outro valor, sabe? É outra importância. Tu te mantém forte, tu precisa ser forte, porque aquele ser depende de ti estando dentro ou estando fora, sabe? E pra mim, assim, eu aprendi muita coisa. Sozinha, eu aprendi muita coisa, assim, tipo... É como eu falei, é uma virada. A tua cabeça muda completamente, os teus valores mudam completamente. Mas é como eu disse, não são todas as mulheres que são assim. A gente vê muita genitora, assim como as pessoas usam muito o termo genitor pro pai que teve a criança com a mãe e não é presente, também existem muitas genitoras que a gente sabe disso. Eu já convivi com uma família onde, ou mais de uma família, onde existia uma genitora e um pai. Assim como existem uma mãe e um genitor, né? Então, não vamos colocar isso como se fosse um mérito da gente só, porque não é. Tem toda a situação de empoderamento feminino? Tem. Mas quando entra a questão família, filho, entra a parte de tu querer e tu ser presente, tu saber que aquilo ali é pra tua vida inteira e que depende de ti
o bem-estar de outra pessoa até ela conseguir ter o seu bem-estar sozinha. E isso é uma coisa assim, no início eu me culpei bastante quando eu me separei. Mas doeu, né? Eu me senti sozinha. Só que depois de um tempo tu vai pensando que não vai mudar nada. Porque a prioridade é o bem-estar do teu filho, a alimentação do teu filho, a felicidade dele. Não muda nada, não faz diferença se tu te dedicar aos propósitos certos, sabe? E vale muito a pena. Vale muito a pena. Pra gente, mãe, é muito diferente. Eu vou explicar por quê. Muita gente chega, senta na minha cadeira, ou a gente sai pra beber e tudo mais, e diz assim pra mim, tu podia estar ganhando um monte de dinheiro na cidade grande. Uma vez eu namorei uma pessoa que disse pra mim, tu podia... Esse trabalho artístico que tu desenvolve de maquiagem, tipo, fora daqui, da cidade, fora do Brasil, tu ia estar ganhando um monte de dinheiro. Talvez. Mas quando tu é mãe, principalmente quando tu é mãe solteira, mas eu também acho que quem é pai e mãe, tu ser pai e mãe, tu depende de uma rede de apoio, tá? Esses dias eu e um amigo, a gente tava conversando, ele também recém se separou. Eu não é recém, né? Vão fazer 6 anos que eu tô separada do pai da Joana. E ele recentemente se separou. E daí ele disse pra mim, não, tipo, perguntei como é que tava a situação. E ele, não, tô morando, mas tô morando colado na casa dos meus pais, porque o que acontece? A gente precisa, né, Malu? E não é um precisar tu usar a pessoa, não é isso. Mas assim, é a criança ter a necessidade de ter um carinho de vó e de vô. É a criança ter uma necessidade de ter aquela confiança, sabe? Que, o meu pai pode desabar, minha mãe pode desabar, mas meu avô e minha avó estão ali, sabe? Eu, desde que a Jora nasceu, eu moro com a minha mãe. E a minha mãe é a avó que ela nunca foi como mãe. Ela tá sempre presente, a Joana dorme com ela. A Joana até prefere, às vezes, estar com ela. Esses dias eu falei isso na noite. Alguém me perguntou, a Joana, eu disse, tô com a minha mãe, mas acho que ela tá melhor assim. Porque ela ama estar com a minha mãe, até prefere estar com a minha mãe. Mas não é num sentido, ciúme, sabe? Não, eu acho ótimo, eu não tive isso, sabe? A minha avó teve 8 filhos, a minha avó teve, nós somos 20 e poucos netos. Família muito grande, não tem tanto apego. A gente não é uma família muito apegada, a gente é uma família que convive muito, tá sempre junto. Agora esse apego de dar carinho exclusivo, assim, não. E isso a minha mãe dá pra Joana, sabe? Eu não tive pai, e então, consequentemente, a Joana não teve avô. Mas eu tive meu avô materno, que foi a presença masculina na minha vida, assim, que era uma pessoa muito firme, muito segura, muito consciente, sabe? E eu acho muito importante essa construção de família, passa segurança, passa independência, sabe? Então eu vejo muitas vezes ali, eu sou muito usuária do TikTok, tá? E não pelos motivos dancinhas e tudo mais, mas eu sou usuária do TikTok porque ali tu vê várias histórias de várias pessoas, tu acompanha muita coisa em tempos curtos, né? Tu não precisa estar ali. Algumas pessoas me levam pro YouTube delas, outras não. Outras eu acompanho só a rotina mesmo, por ali. E aí eu vejo mãezinhas que abriram mão de estar na cidade natal pra modelar, pra fazer uma carreira, criando seus filhos sozinhas, ela e o cônjuge, ou só ela. E como é complicado, assim, claro que ali elas passam, né, a rotina do fulaninho, a lancheira do fulaninho, mas tu não sabe quando encerra o dia, assim, que tu precisava que alguém ficasse ali pra te dar uma caminhada na rua, às vezes só pra dar aquela, sabe? É muito importante, eu não tô dizendo, não corre atrás da tua carreira. Só que eu tô dizendo que a partir do momento que tu vira mãe, a tua prioridade é o teu filho e o bem-estar dele. E tu vai querer que ele esteja sempre seguro, sempre feliz e vai tentar proporcionar que a vida dele seja fácil enquanto tu puder. Eu acho que é assim
pra todas nós. É a mesma linha de raciocínio, assim. E quando essa pessoa me falou, surgiu uma oportunidade fora, né? Vamos, eu, tu, Joana, meu filho. Eu disse, pai, eu não vou. Mas como assim? Rede de apoio. Rede de apoio de eu saber que eu tô no salão, que nem ontem. Ontem de tarde, o Joana tá de férias ainda. Eu chamei uma pessoa pra ficar com ela, minha madrinha fica com ela. Minha madrinha criou eu e meu irmão. Participou da criação da minha mãe, ela é a irmã mais velha da minha mãe. E hoje ela me ajuda com a Joana. Sempre que eu preciso. Então, eu sabia que eu podia abusar um pouquinho do horário. Eu sabia que eu podia pegar mais uma cliente, porque eu sabia que eu tinha com quem deixar, que a Joana estava segura, bem alimentada e feliz. Principalmente porque se a criança ela nunca teve essa presença, essa rede familiar, ela não vai sentir falta. Agora, tu privar a criança de ter isso, de ter uma vida interiorana, sabe? Eu acho injusto pro teu crescimento pessoal. Depois que eu fiquei doente, eu dei valor pra muitas coisas, assim, muitas. E eu vi que tudo pode mudar o tempo todo, de maneira bem negativa, né? Tu nunca sabe quando tu vai estar 100% apto a atender o teu filho. Eu, nos primeiros dias do diagnóstico, eu fiquei inútil. Fiquei de cama, até eu me adaptar a um tratamento, foi bem complicado. E se tu tá sozinho com teu filho, tu faz o quê? Se tu não tem pra quem ligar, se tu não tem os amigos, se tu não tem um lugar pra voltar, sabe? E criação é uma coisa muito complicada, assim. Por trás de toda a criança bem educada, existe uma mãe que tá achando que tá fazendo tudo errado. Normalmente. Porque educar, no geral, te toma muito do teu psicológico, tá? Tu não sabe quando tu tá acertando, tu não sabe quando que tu tá errando, tu não sabe se tu dá liberdade demais, se tu dá de menos, se tu for muito rigorosa, se aquilo ali não vai afetar psicologicamente. Eu vim numa criação bem firme, tá? Às vezes as minhas amigas dizem assim, mas a tua mãe era triliberal. Era porque quando chegou no ponto que eu queria ser independente, ela tinha sido tão firme comigo, não tem outra palavra, que o meu psicológico sabia, assim, que eu devia respeito, educação e juízo. Juízo, né? Ficou com Deus depois. Não, tô brincando. Mas a gente era aquela criança que levantou cedo, estudou de manhã porque era melhor pra educação, era melhor pro aprendizado. A gente ia pro colégio, o nosso caderno era impecável. As nossas notas tinham uma obrigação de ser impecáveis. Eu usei fichário quase todo o tempo de colégio. Acho que a partir da quarta série, quinta série eu já usei fichário. Por quê? Porque se não tivesse satisfatório pra minha mãe, não era nem pra professora. Ela arrancava a folha, a gente passava limpo aquela folha. Os meus trabalhos eram todos assim, ó. Mas ela foi a mãe que sentou e fez o trabalho do meu lado. Ontem eu falei pra uma cliente minha, ela disse, tô sentindo falta, fulana terminou o ensino médio agora no final do ano. Eu arrumei elas pra formatura e tudo mais. E eu nem tirei fotos lá na hora da formatura, porque eu fiquei aproveitando aquele momento, né? Ela entrando ali, eu disse, mas é que quando um adolescente se forma no colégio, geralmente a mãe ou o pai se formam junto, porque tu passou por aquilo ali. Tu pode não ter feito a lição junto, mas tu ajudou a fazer um trabalho, tu levou pra tirar um xerox, tu foi buscar um livro. Na minha era não tinha internet, então eu fazia muito uso da biblioteca pública. De locar livros, levar pra casa, a minha mãe me ajudar, porque tinha prazo pra entregar, né? Hoje as pessoas não lidam com isso. A gente até tinha acesso à internet, mas era tipo em lan house, tu fazia pesquisa, imprimia o necessário, era pago por hora o uso do computador ali, mais a impressão. Então era tudo à mão, os meus trabalhos foram todos à mão. Tem alguns até que a minha mãe guardou assim, porque eles de comprar a folha pautada, nem sei se isso existe ainda, mas é uma folha branca com a margem preta e linhas pretas que não encostam nessa margem, elas têm os dois furinhos. Tu faz o trabalho todo à mão, ela só tem frente, não tem verso. Então o trabalho ficava dessa largura. Amarrava com uma fita mimosa e fazia uma capa bem bonita. E era igual um livro. Início, bibliografia. Eu fui a criança que fez esse tipo de trabalho.
Então, era tudo muito firme, muito correto. E aqui em casa a gente tem uma cultura do merecer, sabe? Eu vou te dar, mas tu mereceu, tu fez pra isso. Então, assim, tipo, eu quero convidar uma amiga pra vir em casa no final de semana. Mas essa semana a professora me chamou no colégio. Mas o teu caderno tava péssimo essa semana, então, não. Então, eu cresci assim, que eu acho que tu tem que ter o que é justo, o que é teu de direito. Então, quando eu cheguei na adolescência, que eu comecei a namorar bem cedo, tanto que eu casei bem cedo, que eu comecei a namorar, a minha mãe era bem liberal comigo, porque ela sabia que eu ia contar tudo. O dia que eu dei o primeiro beijo, eu corri no trabalho dela pra contar. O dia que eu perdi minha virgindade, eu contei pra ela. Logo que eu saí do lugar que eu tava em pânico, né? Nunca é bom. Se alguém aqui me disser que é boa a primeira vez, com as velas, romântico, não é. Tu é adolescente, tu não sabe o que tu tá fazendo e dá tudo errado. Vai ser bom depois. Na verdade, vai ser bom depois que a gente é adulto, que tu sabe o que tu gosta, o que tu quer. Eu fui gostar disso de uns 6 anos pra cá, tá? Porque até então eu fazia achando que tava fazendo tudo certo, mas não era assim a melhor coisa do mundo. Hoje a gente já sabe que é diferente, então isso só vai ser bom adulto. Mas enfim, vamos pular esse parênteses. E aí ela permitia muita coisa que os outros pais não permitiam. Só que as outras meninas ou meninos eram muito piores do que eu. Porque era tudo na base da mentira. Tinham mais liberdade pessoal, como é que eu vou dizer assim, eram mais empoderados. Na época não existia essa palavra, mas é isso que quer dizer assim. Iam nos lugares, sabe? Se faziam presentes sem o pai e a mãe saber, sem o pai e a mãe deixar, tudo muito escondido. Eu me lembro que na época dos 15 ali, eu já tinha uma tatuagem, piercing no umbigo, piercing no nariz e piercing na orelha. A minha mãe nunca negou essas coisas assim, ela só pedia que a gente fosse muito responsável nas escolhas, né? Então eu tinha uma borboletinha, que eu não me lembro nem o lado, se eu for dizer pra vocês, tá embaixo de uma dessas asas pretas da minha borboleta, que uma desses quadrados pretos tem uma borboletinha desse tamanho assim, de ladinho, com uns brilhinhos rosa com azul, parecida de chiclete. E aí as minhas amigas furavam um umbigo escondido. Como é que elas escondiam isso da mãe e do pai? Não sei. Mas faziam escondido e tudo mais. E eu nunca precisei, eu sempre tive esse acesso. Até hoje, eu saio num date, eu conto pra minha mãe. Fulano é assim, às vezes eu mostro até a foto. Tipo, vou estar em tal lugar. E não é que tu consulte a mãe pra isso. Até eu acho que tem uma outra história aqui, que eu não sei se eu deveria contar. Mas eu conheci uma pessoa que ele coloca muito a família, tá? Só que não é que isso seja uma coisa negativa. É que, vamos ver do meu ponto de vista, que ninguém discute comigo, vocês estão só me dando razão, tô me achando a dona da razão. A gente se conheceu, ficou, foi bom, a gente se viu na semana, a gente ia conversando pelo WhatsApp, tava tudo certo, tudo muito certo. E aí, uma semana depois que a gente se conheceu pessoalmente num domingo, ficou juntos durante a semana. No sábado ele me apresentou pra família dele. E aí isso me deu 20 passos pra trás, assim, porque o que acontece? Eu tive muitos relacionamentos longos. Então eu vejo a expectativa de uma mãe quando ela olha pra alguém, tipo, uma possibilidade de nora. E o que isso entra no assunto dos filhos? Vai fazer sentido, eu prometo que vai fazer sentido. Mas assim, ele me apresentou pra mãe, a mãe já perguntou da minha filha. Eu não tenho intenção de apresentar a Joana pra ninguém por enquanto. Porque ela participou de grande parte dos meus relacionamentos mais sérios. Esse seria um forte candidato pra um relacionamento sério, mas o que aconteceu? Tipo, quebrou ali, sabe? Deu uma desencantada legal, assim, porque ela, vamos pegar tua filha, vamos pra fora amanhã. Como é que tu diz pra uma mãe que tu não quer apresentar o teu filho pro filho dela? E não é que eu não queira, não é que eu acho que ele é uma pessoa ruim. Mas uma semana, cara, uma semana. Tá, voltando pro assunto da minha mãe. A minha mãe sabe.
Mas não é porque ela sabe que ela se impõe, ou que ela tem opinião, ou que tu vira uma obrigação de relacionamento comigo, entendeu? Minha mãe é uma das minhas amigas mais próximas, assim, e a gente sempre conversou muito. E muitas vezes eu precisei de conselhos dela, muitas vezes eu dei conselhos pra ela e a gente tem uma troca, porque hoje eu sou adulta. Só que a gente é assim desde a minha adolescência. Todos os meus relacionamentos, a minha mãe teve muito presente na conversa. Alguns ela se meteu bastante, outros ela nem deu bola. Então o que que acontece assim? Hoje tá tudo muito acessível e muito fácil assim. Inclusive, eu acho que as coisas estão precoces não só pelo estímulo visual de internet, não tô acusando nada. Eu acho que tudo tá desenvolvendo muito rápido. Tipo, eu vi a minha amiga, ela teve um bebê e com 1 mês ele tava de bruços se virando na cama e te olhando assim, tipo, te encarando. Meio que sabendo tudo assim. E isso me surpreendeu bastante a precocidade do bebê dela, mas aí quando eu olho pra minha filha, que vai fazer 8 anos, é recém, eu vejo já um comportamento adolescente, assim, a alteração hormonal, aquela irritação que a gente, mulher, tem. E eu fico pensando que eu não fiz nada pra estimular isso. Então, realmente, as crianças estão. Sei de uma outra amiga que também está passando pelas mesmas coisas. Tu vai conversando com outras pessoas, com crianças da mesma idade, e tu vai vendo que o mundo mudou muito e tá tudo bem mais avançado, assim. Então, tu tem que ter um psicológico e uma segurança para lidar, para dar suporte, para dar carinho, para dar apoio. E eu vou confessar, eu não sou a melhor mãe. Acho que eu já falei sobre isso aqui. Eu não sou a pessoa mais carinhosa. Eu não sou a pessoa mais acessível. Talvez eu tenha um pouco de vergonha disso, talvez. Mas eu sou muito firme com a Joana, assim, nas decisões. E com tudo que me aconteceu, acho que eu também já falei disso em relação à doença, assim, eu penso que eu tenho que criar ela o mais independente emocional possível. Por quê? Eu nunca sei quando eu vou estar 100% bem. Então, quando eu tô bem, eu aproveito meus dias bons. Quando eu tô ruim, eu fico bem debilitada. Segunda foi um dia que eu tava assim, bem debilitada. Ela ficou ali na cama comigo, porque ela tá de férias. Aí eu levantei, fiz umas coisas pra ela. Levantei pra ela, me pediu panqueca doce, que eu faço pequenininha pra ela. Isso assim, uma azia desgraçada, uma vontade de vomitar, mas fiz. Porque são pequenos carinhos que a gente pode proporcionar, entendeu? Só que eu sou muito firme. Ontem a gente teve uma briga horrível. Que eu falei pra ela que se ela não ia brincar com os brinquedos, ela tinha que juntar do chão. E ela falou que depois ela ia brincar, que agora ela ia fazer outra coisa. E eu falei que pra ela fazer outra coisa, ela tinha que juntar os brinquedos do chão. E aí, isso é um trato que a gente tem. Tu só pega outros brinquedos, tu juntar o que tu já brincou. A Joana é uma criança muito organizada. Os brinquedos dela estão intactos. Ela tem tudo muito bem guardado. Ela sabe quem deu. Isso é dela, assim. Tipo, fulano me deu tal dia, tava chovendo. E eu tava com um casaco laranja e ele me deu isso. Ela é assim. É dela, assim. Ela tem muito a personalidade do meu irmão. Eles são do mesmo dia, são do signo de peixes. E eu vejo muito dele nela, assim. De eu me lembrar da gente criança, sabe? E quando as gurias me questionaram assim, fala sobre ser mãe solteira, é muito difícil. Tem outro vídeo aqui que eu falo sobre solteirice, sobre razões de estar solteira, sobre como é complicado tu dividir a cama com outra pessoa, sendo que às vezes tu tem que dividir com teu filho, sabe? Só que não precisava ser complicado. Na verdade, podia ser muito fácil. Se houvesse respeito, se houvesse o entendimento de que nunca ninguém vai estar à frente do filho de uma mãe solteira. Nunca nada vai ser mais importante que a felicidade e as necessidades dessa criança. Então, a gente como mãe se posiciona errado também. Eu sei que talvez não é isso que vocês pretendiam ouvir assim de mim, mas a gente precisa dar um passo atrás às vezes e ser egoísta.
Vocês precisam entender que esse meu argumento de ser egoísta tão repetitivo é porque foi assim que eu cresci, parei de sofrer, parei de depender emocionalmente das pessoas, sabe? E não é um treinamento de coaching isso aqui, né? Eu não tô falando isso pra inteligência emocional. Não é isso. É o tu pesar as coisas, é tu te colocar em primeiro lugar, porque se tu focar família, casa, trabalho, não sobra espaço para te dar abertura para qualquer lixo de gente que queira entrar na tua vida. Tu entendeu? Se tu. Foi o que eu disse aquele dia sobre os encontros, assim, ó. Se tu. Eu tenho filho, eu tenho trabalho e eu me dedico 100% por isso. A pessoa que der valor para isso em ti, ela merece estar perto de ti. Tu entendeu? A gente nunca sabe, que nem eu falei, onde que tu tá errando, onde que tu tá acertando. Assim como a gente não tem que se comparar entre mulheres, entre pessoas, assim, tipo, se a Malu pode, eu posso. A gente também não compara o nosso filho com o filho dos outros. Porque tu nunca sabe o que aquele pai investiu ali. E quando eu falo investiu, não é a questão financeira, é quanto aquele pai se dedicou ou não, sabe? Eu conheço famílias que levam no nutricionista, no pediatra, na fono, A minha foi. A minha filha fez terapia há muito tempo, logo depois que eu me separei. Foi muito bom para nossa conexão mãe e filha. Até acho que seria bom de novo em algum momento, sabe? Repetir isso. E eu quis buscar como que eu sou uma boa mãe. Foi isso que eu falei pra psicóloga na época. E ela disse pra mim, entende o teu filho, sabe? E te interessa pelo teu filho. E é isso que eu tenho pra dizer pra você, sabe? Eu e a Joana, a gente tem uma ligação bem estranha, que eu falei, mas é da minha partiu da minha criação. A gente não é as pessoas mais carinhosas, amorosas, mimimizentas, assim. Existem mães que são. Isso eu acho que não se julga a maneira com que a mãe trata um filho. Tu tem que ser segura do que tu tá fazendo, mesmo que às vezes tu não tenha certeza, mas se tu acha que tá certo, firma. É a tua vida, é o teu filho, são as tuas necessidades, sabe? E supera, ignora as outras pessoas. Ninguém tem que achar nada. Só quem pode achar alguma coisa, que nem aqui, eu valorizo muito o que a minha mãe fala, ela me cobra bastante. Isso de ser mãe, isso de não ser carinhosa, isso de às vezes não saber ser tão presente, entendeu? Não é que eu não esteja, é que às vezes eu não sei. Eu não sei. A minha mãe não foi uma pessoa mais presente porque ela trabalhou muito. Então quem foi a minha madrinha. E na minha época, como éramos eu e meu irmão, a gente tinha um ao outro, então assim, ó, a gente só dependia do adulto na hora de se alimentar, na hora de tomar um banho, sabe? Fora isso, a gente tinha a vidinha da gente, assim, de ir pro pátio, de brincar das coisas, bem regrado, que nem eu disse. A gente chegava do colégio, a gente almoçava, a gente descansava um pouco, 30 minutos. A gente lia um livro, podia ler durante esse descanso ou podia dormir um pouquinho. A gente lia um livro, todos os dias um pedaço de um livro, para desenvolver interpretação, conhecimento. Depois a gente fazia as lições da escola e depois estava livre para brincar. Então tu tinha que ser rápido, eficaz, ágil assim, de raciocínio, né? Se tu quisesse o bônus. E eu não acho isso errado. Não é porque eu cresci assim, ou não é porque na hora às vezes me dava um pouco de raiva assim e tudo mais, que eu achava, ai que bobagem tudo isso. Hoje tudo aquilo que me irritava são as coisas que eu mais acho certas, assim. Só que não existe um manual de criação, não existe alguém que te diga as coisas certas. Existem pessoas para te ajudar.
Às vezes a criança tá mais deprimidinha, a criança tá mais difícil de lidar, tu não tá sabendo chegar nesse ponto, sabe? Ou a criança tem muita agitação, parece que nada é suficiente. Tem pessoas para te dar um caminho. Agora, te dizer exatamente o que fazer ninguém pode, porque é muito individual de cada uma a maneira que tu vai criar o teu filho. E aí, ninguém tem o direito de te dizer nada a respeito disso, sabe? Eu aprendi muito assim a não deixar ela ganhar no jogo sempre, porque a vida da gente é um pouco de frustração, né? No geral, é mais frustração do que coisas boas às vezes. Existem fases e a criança tem que aprender a passar por essa fase de perder o joguinho de vez em quando, de ouvir um não, de entender que se ela ganhou isso aqui, eu não posso dar isso aqui. Vou dizer pra ela ou um ou outro. Dói. Eu posso te dar os dois? Eu posso. Mas eu não devo. Sabe? Então, é muito complicado construir um cidadão e é muito complicado construir um cidadão sozinha. Eu, no meu caso, eu tenho a minha mãe, eu tenho amigas que têm a família, eu tenho amigas que têm ainda o pai da criança, mas no geral existem mágoas e dores que tu não consegue tirar do teu filho, porque tá muito longe das tuas possibilidades, sabe? Decepções que a vida também vai proporcionar para ele. Então tu tem que aprender a contornar essas situações e ensinar ele a superar. Em vez de impedir que elas aconteçam, tá ali presente para superar isso. Porque é como eu falei em relação à minha doença, é como eu falei em relação aos relacionamentos, tudo muda o tempo todo. Tudo pode ser diferente ali na frente, tu não tem domínio disso, sabe? E é muito interessante, assim, ontem eu presenciei uma experiência bem ruim, assim, de uma pessoa, e eu fiquei pensando, às vezes a gente pede pra Deus, né? Me dá o que é meu de merecimento, me deixa, me mostra, né? Um caminho, uma luz. Tu estando satisfeito ou não, eu acho que essa é sempre a resposta. Tu buscar o que é pra ti, tu buscar o que vai te fazer feliz, realizado. E quando tu pede isso, às vezes tu vai perder coisas no caminho e aí tu não entende, assim, tipo, fulano me deixou sozinha com o filho nos braços, ou fulano tá sendo um escroto comigo, né? Tô aqui me virando nos 30. Ou a fulana, não vamos botar só no... Porque eu tenho experiências próximas de mim que foi a fulana, não foi o fulano que deixou a casa. E tem que pensar que isso é o melhor. Que talvez ali mais pra frente seria muito pior a resposta dessas coisas, assim, o comportamento dessas pessoas, né? Que esse afastamento é porque realmente alguém tá te mostrando que tu pode sozinho. E tira a tua força da alegria. Esse eu falei pra uma amiga minha esses tempos. Tira a tua força da alegria do teu filho. Tira a tua força de tu vir. Travou sozinho. Tira a tua força de tu ver o teu pai, a tua mãe, a tua família ali, tipo, interagindo, convivendo, sendo feliz junto. E do teu trabalho, de tu terminar o dia e pensar, nossa, hoje eu dei o meu melhor e realmente, assim, os meus resultados foram incríveis. Porque que nem às vezes aqui eu tô gravando, tem muita gente que não tá, que tá assistindo e não tá gostando, acha, ai, Malu falou um monte de bobagem. Só que se você soubesse o quão orgulhosa eu tô do que entra de direct pra mim, dizendo que pra aquela pessoa foi muito válido o que eu disse naquele dia, ou que nem eu disse no início do vídeo, sabe? Quantas pessoas conseguiram definir o diagnóstico delas por eu expor o meu. Talvez hoje tu esteja olhando o meu vídeo e tu pense assim, bah, eu tive nessa situação e eu fico remoendo, e o que isso vai fazer de diferente na minha vida? Realmente, Malu, tá certo. Então, vamos ser diferente, vamos fazer diferente pela gente, pelos filhos da gente, sabe? Eu tô aqui pra contar as minhas histórias, para vocês se identificarem com a minha experiência, talvez me dizerem, olha, acho que tu fez errado aquela atitude ali, sabe?
mas hoje tu tá fazendo diferente. Ou tu já pensou em tal coisa? Eu não me importo, eu realmente não me importo. Do mesmo jeito que eu tô aberta aqui, quer vir no direct me contar a tua história, eu vou conversar contigo. Não vou te expor de maneira alguma. Se tu não quiser, sabe? Então acho que é sobre isso. É sobre isso. É focar no que mais importa e deixar as coisas irrelevantes pra coisas que não vão fazer diferença, pessoas que não vão fazer diferença. Ou pessoas que não estão sabendo aproveitar tudo que tu tem pra oferecer como pessoa, não merecem estar ali, sabe? Não merecem. Eu faço um roteiro, pra quem fala que eu não faço um roteiro, eu faço um roteiro, mas o que acontece? Eu não sigo o roteiro. Então pare de reclamar que eu sou repetitiva. Porque eu faço roteiro, mas chega na hora eu só falo. Esse foi o vídeo da semana. Eu tô sempre aqui, sempre disponível, sempre aberta a todas as conversas que vocês quiserem ter. E pra mim tem sido realmente muito gratificante receber as mensagens de vocês. Muito obrigada.